Fala, povo de Deus, bom dia. Que a paz de Cristo esteja sobre a vida, a casa e a família de cada um de vocês em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar abençoando a sua casa, que Deus possa estar abençoando a sua família. Hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro, mais um dia que o Senhor nos deu. Porque eu não vou mostrar, mas o dia está lindo. Igreja, o dia está lindo, 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 lindo. Eu acordei às 6 horas da manhã, fui até a janela da minha cozinha para poder abrir e olha que vista maravilhosa. Que vista maravilhosa, você poder olhar. E 6 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro já está um sol forte, quente demais. Mas vamos lá. Mais um dia para nós adorarmos a Deus, mais um dia para nós fazermos a nossa meditação diária. E hoje eu quero trazer uma meditação aqui para os irmãos que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versos 19 e 20. Esse texto é um texto bem chamativo, ele chama bastante a atenção porque ele fala sobre o zelo de Deus pelas nossas vidas. Vamos lá? Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 20, está escrito assim: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus da glória, Pai querido, nessa manhã estamos diante da Tua presença. Ah, Deus, quão bom é Te adorar. Quão bom é estar diante de Ti, Pai amado e querido, e adorar o Teu nome, Senhor Deus da glória, e glorificar a um Deus único e verdadeiro, único digno de adoração, único digno de glória. Pai amado e querido, exaltamos o Teu nome, Senhor. Pai amado e querido, Tu estás acima nos céus, Pai amado e querido, Tu não foi formado, Tu não foi criado, Senhor Deus da glória, por ninguém, Tu és a vida. Senhor Deus da glória, Tu és o autor da vida, Senhor Deus santo e querido, por isso nós Te glorificamos, porque não glorificamos e exaltamos a criatura, não adoramos aos anjos, não adoramos, Senhor Deus da glória, serafins, não adoramos a homens, mas, Pai amado e querido, adoramos a Ti, o único Rei, Senhor sobre todas as coisas. Pai, a Tua palavra, a Bíblia, Pai amado, ela vai, Senhor Deus Santo, mostrar a Tua majestade, a Tua glória, o Teu domínio sobre todas as coisas. Pai amado, a Tua palavra fala que Jesus andou sobre o mar. A Tua palavra, Senhor Deus da glória, fala, Pai amado e querido, que Moisés abriu o mar vermelho. A Bíblia fala que Josué, Pai amado, abriu o Rio Jordão. A Bíblia fala que Josué, Pai amado, diante de uma batalha, Senhor Deus da glória, ele olha para os céus e diz: Sol, lua, parem em seus lugares. Pai amado e querido, a Tua palavra fala, Senhor Deus da glória, que quando, Pai amado, Ezequias, Senhor Deus da glória, estava morrendo, o Teu servo, Pai amado, Isaías, Senhor Deus da glória, pergunta a ele: o que você quer para que você possa ter certeza de que Deus ele vai te dar mais um tempo de vida, de que Deus ouviu a tua oração? E Isaías propôs algumas coisas e de repente ele fala assim: o relógio vai retroceder 1 hora. Quem pode retroceder 1 hora do relógio? Só o Senhor. Só o Senhor pode fazer com que o tempo pare, com que o tempo volte atrás. Tu pode todas as coisas, porque Tu és grande. Pai amado e querido, o domínio de todas as coisas está sobre as Tuas mãos. A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro de uma fornalha, aquecida, Pai amado e querido, várias vezes mais além do que já era comum. E quando Nabucodonosor ele vai olhar, ele olha e diz: não lançamos 3 lá dentro? E porque eu vejo 4 dançando, pulando e alegres lá dentro? O Teu Espírito estava ali com eles, o Teu Filho Jesus Cristo estava com eles naquele lugar. O Senhor os livrou de grande morte. A Tua palavra fala, Senhor Deus da glória, que o Senhor tem um domínio no mar, porque, Senhor Deus santo e querido, em meio a grande tempestade, o Senhor entra dentro do barco e dá ordem para que o vento e o mar se cessem. E naquele momento os discípulos olham e dizem: quem é esse que até o vento e o mar obedecem a Ele? A Tua palavra fala que Jonas ele foi lançado, Senhor Deus da glória, do barco, e quando foi lançado do barco, a tempestade parou.
E quando a tempestade para, vem um grande peixe, Pai amado e querido, engole ele e lança ele, Senhor Deus da glória, na praia em Nínive, para que ali ele pudesse pregar. O Senhor tem um domínio do mar, tem um domínio do vento, tem um domínio dos peixes. Tudo que existe louva a Ti, tudo que existe glorifica a Ti. E nessa manhã não é diferente. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor Deus da glória, como canta aquele hino. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Pai amado e querido, glorificamos ao Teu nome porque Tu és Senhor sobre todas as coisas. Por isso te pedimos, esteja conosco nesta manhã. Fala conosco através, Pai amado e querido, dessa breve meditação da Tua palavra, para que possamos, Senhor Deus da glória, ser alcançados, Pai amado, verdadeiramente pelo Teu Espírito. E assim, Senhor Deus da glória, venhamos a nos tornar nova criatura em Tua presença. Seja conosco nesta manhã em nome de Jesus. Seja com os Teus filhos que neste momento ouvem a Tua voz. Amém. E graças a Deus. Amém. Maravilhoso é estar diante da presença de Deus. Eu amo esse Deus. Eu amo poder estar na presença dele. Amo por quê? Porque alguns anos atrás eu não era pastor. Alguns anos atrás eu não era servo dele. Eu não fui criado dentro do evangelho. Sim, a minha tia era cristã, meu tio já era cristão, minha avó ia à igreja, mas eu não fui criado dentro de um lar evangélico, porque a minha mãe não era. Respeitávamos muito. Tínhamos uma igreja na frente da nossa casa e quando éramos crianças, meus irmãos e eu ouvíamos os hinos e começávamos a brincar com os hinos de adoração a Deus, e minha mãe, ela repreendia a gente e falava assim: olha, vocês podem brincar com tudo que existe, mas com as coisas de Deus não se brinca. Eu até me emociono porque é algo maravilhoso. Eu não fui rico quando eu era criança, não tinha muito dinheiro, muito pelo contrário. Chegou a faltar alimento para nós, mas não faltou o temor do Senhor. A minha mãe, ela sempre temeu a Deus e ela nos ensinou a fazer isso. Ela nos ensinou a temer e respeitar a Deus. E a palavra de Deus, ela vem nos mostrando algo maravilhoso. A palavra de Deus, ela diz assim em Apocalipse capítulo 3, verso 19: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O zelo do Senhor por nós, a ponto de nos repreender e nos disciplinar, é algo maravilhoso. Deus, ele não te chama para viver no pecado. Deus, ele não te criou para viver afastado dele. Deus, ele te criou para que você vivesse na presença dele. Ele te chamou porque ele tem prazer na tua adoração. Igreja, tem noção do que é isso? Deus, ele não precisa da tua adoração. Porque se nós adorarmos a Deus, o trono de Deus, ele não cresce mais. Olhamos para o céu agora, imagina o trono de Deus no céu. Imagina toda a adoração do mundo chegando diante do céu, e quando chega diante do céu, o trono de Deus cresce em robustez, em tamanho. Essa não é uma verdade. Porque o trono, a glória, a majestade de Deus, ela não cresce mais por causa da minha adoração. Deus, ele não tem um novo status ou um status maior por causa da minha adoração. Deus, ele não muda a posição dele, o lugar dele. Deus, ele não cresce mais, ele não tem mais poder e autoridade porque eu adoro, não. Deus, ele não depende da minha adoração para que ele seja grande, para que ele seja poderoso, para que ele seja maravilhoso, não. Ele não depende da minha adoração para que os anjos o adorem, não. Deus, ele não depende de nós para que o trono dele seja maior. Mas mesmo não dependendo da minha adoração, ele quer a minha adoração. Ele tem prazer em me ouvir adorando a ele. Eu fiquei com esse hino na cabeça: queremos o teu nome engrandecer. Ele tem prazer em ouvir você abrindo a tua boca e dizendo: queremos o teu nome engrandecer. Ele tem prazer em ouvir você abrindo a tua boca e dizer: tu és grande, maravilhoso, porque ele tem prazer na tua adoração. Só que Deus, ele não tem prazer no pecador. Precisamos entender isso. É mentira a fala quando o homem diz que mesmo você estando errado, mesmo você sendo pecador, Deus vai te ouvir. É mentira isso. Deus não ouve você. Deus não ouve a nossa voz quando nós estamos afastados da presença dele. Ele não ouve a nossa adoração quando nós estamos afastados dele, porque ele não tem prazer na adoração do pecador. E essa é uma verdade absoluta na Bíblia.
olhamos para Isaías, deixa eu abrir aqui, vou marcar aqui, texto que eu tenho que voltar aqui de novo, mas Isaías, no capítulo 1, a Bíblia fala justamente sobre isso. Isaías capítulo 1, verso 15, pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, oração, quando nós chegamos diante de Deus orando, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, estão cheias de pecado. Deus, Ele não ouve a oração do pecador. Não existe esse negócio de que, eu estou em pecado, eu estou na prostituição, eu estou na lascívia, eu estou na imoralidade, eu roubei, eu sou ladrão, eu faço, eu aconteço, mas mesmo assim, Deus me ouve. Deus não te ouve, isso é mentira do diabo para que você continue preso ao teu pecado, achando que é normal pecar contra Deus e que Deus, Ele é leniente com isso tudo. Não, o meu filho caiu ali um pouquinho, mas ainda assim eu quero ouvir Ele, eu quero a adoração dEle. Deus não compactua com o pecado, Deus odeia o pecado, Deus odeia a imoralidade. E o que tem sido pregado hoje é um evangelho de facilidade, que ainda que eu esteja em pecado, Deus vai continuar me ouvindo, e diante disso eu chego diante da presença dEle, como se Ele não soubesse de nada que eu estou fazendo, e o adoro, e faço, e aconteço, mas Deus não está te ouvindo. Os ouvidos dEle estão fechados, para que Ele não te ouça, porque você não é a pessoa que não se arrepende, que se arrepende. Não estou falando da pessoa que se arrepende, porque nós já vamos falar dela aqui. Estou falando da pessoa que tem prazer em viver na prática do pecado, mas quer estar na igreja achando que o pecado não faz nada. Muito pelo contrário, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas a boa notícia é, Deus, Ele nos chama ao arrependimento. E o próprio Deus está dizendo em Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Aqui em Isaías 16 fala assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra, mas se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Essa palavra é muito forte, porque a Bíblia diz que Deus, Ele te chama ao arrependimento. O Deus que chama um servo ao arrependimento é um Deus que quer ter intimidade com o servo. E aí eu volto para Apocalipse capítulo 3 de novo, porque olha o que a Bíblia fala no verso 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A Bíblia fala que Jesus está ali, batendo na porta. Jesus está batendo na porta porque Ele quer salvar. Eis que estou à porta e bato. Agora, olha o que Ele fala: se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E entrar na casa e cear junto é um ato de intimidade. Eu estou aqui sentado à mesa da minha casa e nós temos em nossa mesa 6 cadeiras. Eu só tenho 5 membros da minha família: minha esposa, 3 filhos, que são Raquel, minha esposa, Luísa, Miguel e Isabela. E eu, 5 membros da minha família. Mas nós temos 6 cadeiras. E essa semana veio aqui na minha casa para tomar café conosco a missionária Penha. E a missionária Penha entrou dentro da nossa casa pela nossa porta. Ela chegou, ela bateu, ela chamou, claro, nós a convidamos. E ela subiu as escadas da minha casa, ela entrou dentro da minha sala, ela sentou à mesa conosco, ela brincou com os meus filhos, conversou com a minha esposa, conversou comigo. Falamos sobre coisas espirituais dentro da nossa casa. E ao término, levantamos um clamor aqui na minha sala. Nós oramos pela vida dela e ao término, ela orou pela nossa vida. O que é isso? Intimidade.
Eu só trago para minha casa, para dentro da minha casa, aquele do qual eu quero ter intimidade, aquele do qual eu quero estar junto. Eu não trago qualquer pessoa para dentro da minha casa. E a minha esposa, meus familiares, eles vão testificar para vocês. Dentro da minha casa aqui, onde eu moro, eu estou morando aqui há 2 anos. Até hoje, de amigos, só entraram dentro da minha casa o Rafael, que é um amigo de infância, e estou falando de amigo, não estou falando de parentes ou familiares, excluindo meu pai, minha mãe, meus irmãos, estou falando de amigos. Entraram o Rafael, a esposa dele e os filhos, entraram o meu pastor, a esposa dele e os filhos, e a missionária Penha. Não entrou mais amigos, excluindo meus familiares e os familiares da minha esposa, fora eles, mais ninguém. Porque nós não trazemos amigos, pessoas dentro da nossa casa, porque são poucos os que podem entrar dentro do meu lar, são poucos os que podem entrar dentro da minha casa, são selecionados. Mas um convidado especial, não para ser visita dentro da minha casa, um convidado especial para ser morador da minha casa, é o Espírito Santo de Deus. Esse não é aquele que vem, tem um momento de intimidade e vai embora. Jesus, ele vem para ficar e para morar, para habitar. Ele mora aqui dentro comigo, e isso é intimidade. A Bíblia fala, está dizendo aqui em Isaías, como nós lemos, igreja: lavai-vos, purificai, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. E aí, depois de nós nos arrependermos, depois de estarmos arrependidos de tudo aquilo de mal que nós fizemos, aí Jesus diz assim para mim, para nós, para mim, para você: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor Jesus está dizendo para você e para mim: ainda que você tenha se prostituído, ei, prostituto, prostituta, ainda que você esteja nessa prática, ainda que você tenha matado alguém, e é um pecado muito grave você tirar a vida de uma pessoa, mas ainda que você tenha tirado uma vida, ainda que você tenha roubado, ainda que você tenha cometido pecados absurdos neste mundo, Jesus está dizendo para você: vinde a mim, arrazoemos. Ele está dizendo: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E aí ele diz no verso 19 de Isaías capítulo 1: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Jesus está dizendo: olha, você quer comer o melhor dessa terra? Você quer ter uma herança no céu? Me ouça. Me ouça, porque eu tenho a palavra de vida. A Bíblia fala que quando os discípulos estão, Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração com Jesus, eles ouvem uma voz do céu que dizia: esse é o meu filho amado, de quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus, ele está dizendo aqui para nós: se quiseres e me ouvires. Qual é o segredo? Segredo não, entre aspas, porque não é segredo, está aí para todos. Mas qual é a fórmula para sermos felizes, para sermos mais do que vencedores, para sermos bem-aventurados? A fórmula é ouvir ao Senhor, ouvir a Deus, andar no seu caminho, viver perpetuamente em seu estatuto até o dia da sua volta. Mas olha o que a Bíblia fala, mas no verso 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se recusardes a palavra do Senhor, se recusardes a repreensão do Senhor, Deus está falando para você: será devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Do mesmo jeito em que a Bíblia fala: se quiseres e me ouvires, a palavra que sai da boca dele é a palavra de salvação. Mas ao mesmo tempo a Bíblia fala: se recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca, da mesma boca que está dizendo para nós que nós podemos ser salvos e bem-aventurados, está saindo uma palavra de juízo para aqueles que forem rebeldes. E Deus está dizendo para você hoje: não seja rebelde, permaneça firme, volta para o caminho do Senhor. Ei, filho, filha, aqueles que estão afastados, você já esteve na presença de Deus, lembra, olha o que a Bíblia fala em Apocalipse.
Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 3. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera fosse quente ou fosse frio. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus, ele conhece as tuas obras. Ele tem visto o que você tem feito. Ele sabe dos pecados de cada um. Ele sabe dos momentos em que nós botamos o joelho no chão para orar. Ele sabe quando nós pegamos a palavra dele para ler. Ele sabe da nossa dedicação, mas ele também conhece o pecado de cada um. Não aquele que por acaso acaba cometendo um pecado, aquele que comete um pecado pequeno, porque ninguém está isento de pecado. Não estou dizendo aqui que eu sou santo ou que o fulano, ciclano, beltrano é santo, não. O que eu estou dizendo são das pessoas que vivem na prática do pecado. Você sabe que esse homem que você está não é teu. Você sabe que essa mulher que você está não é tua. Você é casado, você é casada, esse homem é casado, essa mulher é casada. Se arrepende do teu pecado, abandona a imoralidade, abandona esse pecado e começa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Começa a ter uma nova vida em Cristo Jesus, porque foi para isso que ele te chamou. Ele sabe que ele está vendo que você está dentro da igreja, muitas vezes cantando, até mesmo pregando, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes tem pessoas que, diante da pregação que você faz, da ministração que você faz, elas vêm diante da presença de Deus chorando, mas pode ter certeza, isso não está acontecendo por tua causa, está acontecendo por causa do Espírito Santo, por causa da misericórdia que Deus tem daqueles que estão ouvindo. Não ache que você é especial e que por causa disso Deus ele te usa. Não, não. O pecado faz separação entre o homem e Deus, mas existe um que nos reconcilia. E ele é a ponte, ele é o caminho, ele é a palavra de vida eterna, ele. Então vem diante desse caminho, entra na presença de Deus e seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aqui na carta Laodiceia, olha o que o povo falava: pois estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eles achavam que aquilo que eles tinham nessa terra já fazia com que eles fossem autossuficientes, mas nenhum de nós o somos. Nenhum de nós somos autossuficientes, porque quando nós lemos em Isaías, ele mostra um domínio de Deus sobre todas as coisas. Se você for fiel, Deus vai te abençoar. Se você for infiel, será devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Deuteronômio 28 fala das bênçãos decorrentes da obediência, mas também fala das maldições decorrentes da desobediência. Deus te chama hoje para ser filho. Deus te chama hoje para ser dele. Deus te chama hoje para estar na presença dele. Por isso se levante, sai do teu lugar, sai desse lugar de idolatria, sai desse lugar de moralidade, sai desse lugar que tem trazido confusão sobre a tua vida, sai desse lugar que tem te prendido no pecado, sai hoje desse lugar e começa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. É sobre isso que eu quero falar hoje, é essa meditação para as nossas vidas hoje. Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que essa palavra possa ficar na tábua dos seus corações e que o Espírito Santo venha falar mais aos corações de vocês nesse dia de hoje. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento, diante da Tua presença, nós nos colocamos para Te adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Tu és digno de toda adoração e glória, Tu és digno de todo louvor. Chegamos diante da Tua presença nesta manhã mais uma vez para Te adorar, Senhor, e Tu és digno de adoração. Pai amado e querido, o que seria de mim se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a Tua glória? Se não fosse a Tua misericórdia sobre as nossas vidas? A Bíblia fala que as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Pai amado, por isso, Senhor Deus da glória, podemos chegar diante da Tua presença. E o Teu servo, a Tua serva chega diante da Tua presença neste momento. Olha aí esse homem, Pai amado e querido, que antigamente profetizava, essa mulher que antigamente, Pai amado e querido, profetizava, mas por causa do pecado, Senhor Deus da glória, tem sentido uma frieza espiritual. Aquilo que antes incomodava, já não incomoda mais. Ouvir músicas seculares, Senhor Deus da glória, antes era um incômodo para os ouvidos, hoje já não incomoda mais, e isso é um afastamento do Espírito Santo.
Então eu te peço neste momento, em nome de Jesus, torna, Senhor Deus, a glória. Faz com que essa pessoa esteja diante da tua presença. Ela nesse momento está se arrependendo e está dizendo: Senhor, pequei contra ti, pequei contra o céu, te peço perdão. E neste momento eu te peço, Senhor Deus, a glória, aceita ela diante da tua presença, aceita ele diante da tua presença, reconcilia-os em nome de Jesus. Aqueles que nunca te aceitaram, Pai amado, que neste momento estão declarando com a sua boca: eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, aceite-os diante da tua presença, escreve o seu nome no livro da vida em nome de Jesus, Senhor Deus, a glória, e que eles possam ter nova esperança diante da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, nesta manhã, Senhor Deus, a glória, eu profetizo vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado e querido, a todo esse povo que ouve, Senhor Deus, a glória, a tua voz neste momento, eu profetizo paz, Senhor Deus, a glória, aqueles que estavam querendo tirar a própria vida, que a minha voz chega nesse momento, Senhor Deus, a glória, e que através da minha voz o teu Espírito Santo está falando ao seu coração, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, toca, e faça com que essa pessoa, ela venha entender que em ti, Senhor Deus, a glória, nós temos vida, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória sobre a vida, Pai amado e querido, da Thelma, que sempre pede oração, sobre a vida, Senhor Deus, a glória da Cíntia, sobre a vida, Senhor Deus, a glória da Dona Gorete, sobre a vida do Ministério ADEPA, Senhor Deus, a glória, sobre a vida de cada homem e cada mulher que está ouvindo neste momento, sobre a vida de todos aqueles, sobre todos os habitantes da terra, em nome de Jesus. Assim abençoa os teus filhos, manifesta a tua glória, a tua graça, o teu poder e a tua unção. Oramos a ti e agradecemos, gratos pela vitória. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Coloque os seus nomes aqui para oração, tá certo? Amanhã, quando nós estivermos finalizando a meditação de amanhã, colocaremos o nome daqueles que estarão pedindo por oração. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham um domingo de paz.